Aleluia, irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aí mais um dia do nosso jejum. Chegamos hoje pela graça poderosa do nosso Senhor Jesus ao 9º dia do nosso jejum, né, irmãos? Que bênção! Estamos aí 21 dias de jejum. Restituição de A a Z. Estamos sendo restituídos em todos os aspectos, né? Coisas espirituais, coisas naturais, tudo. Né? Na primeira semana do nosso jejum, a gente falou acerca da restituição daquilo que tem valor espiritual, de valores espirituais. Nessa segunda semana, a gente está falando acerca da restituição dos valores de reunirmos em equipe, né? Do valor da equipe, do valor da família, do valor da unidade. Amém? Porque Deus quer restituir também essas coisas nos nossos corações. E uma vez que nós aprendemos isso e colocamos o Senhor em primeiro lugar nos nossos corações e buscamos ao Senhor em primeiro lugar, nós abrimos, vamos dizer assim, né, irmãos, as portas para a restituição também de coisas materiais nas nossas vidas, né, de alvos pelos quais você tem orado, às vezes alvos financeiros, alvos naturais, aí, alvos de saúde, e o Senhor vai restituir tudo isso, mas antes Deus quer restituir princípios e valores da vida da igreja, valores espirituais nas nossas vidas, amém? E hoje, né, estamos aí no nosso 9º dia do jejum, de 21 dias, né? E quero lembrar para você que semana que vem, né, nosso jejum vai acabar. No último final de semana nós vamos ter o nosso jejum de 40 horas lá no prédio. Vai começar na sexta, vai ser durante o sábado ali o dia e vai acabar no domingo. Nós vamos fazer um almoço todos juntos ali no domingo após o culto, amém? Conto com a sua presença. Mas vamos lá, né? Hoje, o dia 9, o capítulo 9 do seu livro, Restituição de A a Z. Vamos compartilhar mais uma vez, né, o valor do poder da unidade. E hoje o capítulo fala acerca de restituindo a importância da casa do Pai. Como vimos no capítulo anterior, ainda que Deus tenha nos criado de forma individual, Ele nos fez com uma arquitetura para vivermos de forma coletiva. Isso porque Deus tem essa arquitetura e nós, como seus filhos, também. No entanto, o diabo entrou na história e inviabilizou o nosso aprendizado de viver de forma como Deus vive, afastando-nos dele. Isso ele conseguiu colocando dúvidas sobre o caráter de Deus em nossas cabeças, né? Foi assim que ele trabalhou ali com Eva também. Não, Deus falou que se comer vai morrer, não é bem assim não. O diabo, como que ele faz a gente tirar os nossos olhos do Senhor e olhar para as circunstâncias, até para a gente parar de congregar? Ele faz isso colocando dúvidas nas nossas cabeças, dúvidas muitas vezes até em relação ao caráter de Deus. Assim, nos enganando, ele turvou nossa imagem de Deus, o Todo-Amoroso. Fique esperto, amém? Quando passar qualquer dúvida sobre o caráter de Deus na sua cabeça. Nesse caso, tenha certeza que o diabo começou a agir na sua vida. Isto posto, precisamos mais do que nunca sermos restituídos, aleluia, ao processo de aprendizado da vida plural, da vida de uns aos outros. Então fica muito atento que o diabo ele quer o tempo todo lançar setas e dúvidas na sua cabeça, sob pena de termos sérios problemas eternos. Assim que formos restituídos em nossa vida individual, essa passa a ser a prioridade da restituição. Amém? Está me acompanhando aí? Quantos estão me acompanhando no livro aí? Diga amém. Aleluia. Continuando. Caindo em si. Na palavra de Deus há uma parábola contada por Jesus que deixa claríssimo o processo de restituição da vida plural. É a parábola do filho pródigo. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Lucas, capítulo 15, do verso 11 ao 24. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me da parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agarrou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos.
Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, peguei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa. Vestiu, pondo-lhe também um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Antes de dissertarmos, sobre essa parábola, é bom definirmos as correlações entre o jardim do Éden e a igreja de Deus, a igreja do Deus vive, a casa do Pai. Amém? Esses três nomes representam a mesma coisa. O jardim do Éden era onde Deus tinha comunhão com o ser humano, e a igreja hoje é esse jardim na face da terra. A única parte divina nesse mundo é justamente a igreja, amém? A casa do Pai, que também aparece na parábola. Podemos dizer que é um símbolo da igreja hoje. Dito isto, vamos para a parábola. Aleluia! Creio que os irmãos já devem ter lido muitas vezes essa parábola, devem conhecer. Glória a Deus. Essa parábola começa com o filho mais novo pedindo sua parte na herança antes da morte do pai. Viveu algum tempo na casa do pai, depois de receber sua parte da herança, e logo depois saiu da casa do pai. Por que ele saiu da casa do pai? Porque ele pensou, e isso é o engano que o diabo coloca nas nossas mentes hoje, que eu sair da igreja, que parar de congregar vai ser melhor. E isso é uma mentira, é um engano do diabo. Aquele jovem pensou que viver fora era um lugar melhor para se viver. Nunca é bom viver longe da presença do Pai, fora da casa do Pai. Amém? Nunca essa será a vontade do Pai, de Deus para você. Ele pensou também que tinha uma cabeça melhor do que seu pai para gerenciar os haveres da família. Muitas vezes é assim que o diabo também age na vida de pessoas que se levantam: eu cuidaria melhor dessa célula do que meu líder, eu cuidaria melhor dessa igreja do que esse pastor. Tudo isso aí é uma mentira do diabo. Aí você se levanta, isso causa divisão, contenda, a pessoa sai, e isso só atrapalha o reino e a edificação da igreja. E assim ele se foi, com tudo o que recebeu do seu pai. Foi exatamente isso que Eva e Adão passaram no jardim do Éden. Eles poderiam ser como Nossa. Ora aí para eu ser curado dessa tosse. Amém, irmãos? Já estou cansado dela, em nome de Jesus. Eles poderiam ser como até melhor do que Deus. Eles poderiam criar um estilo de vida superior ao que Deus vive, assim comeriam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Na cabeça deles, essa árvore lhes daria condições para serem melhores do que Deus. É a mentira do diabo. Voltando à parábola, o filho mais novo também pensou que com a herança seria melhor do que seu pai. A herança, assim como a árvore do conhecimento do bem e do mal, lhe traria independência do pai ou de Deus. Não vou precisar do meu pai mais. A alma, e é isso que o diabo faz. Você não precisa mais desses irmãos, você não precisa estar nessa igreja, você não precisa estar nessa célula. Esses irmãos não estão à sua altura, ninguém te entende. Tudo isso aí é astúcia do diabo para nos tirar do corpo de Cristo, do corpo da igreja, da vida em comunhão, da vida em comunidade. Aleluia. Continuando. A alma, como já vimos, foi criada para ser a noiva do Cordeiro. Agora queria viver longe dele. Essa ideia errada, infelizmente, ainda hoje passa pela cabeça da maioria dos seres humanos. Até aí faz parte do contexto. O problema é quando essa ideia maligna perpassa a mente dos filhos de Deus. E só tem duas alternativas, preste atenção nisso, até sublinhei aí no seu livro isso aí se você puder. E só tem duas alternativas para eliminar essa ideia absurda da cabeça dos filhos de Deus. Primeiro, descobrir por experiência própria, e é um engano essa ideia. Segundo, aprender com quem já quebrou a cara para descobrir isso.
Esse jovem, ele experimentou a primeira opção. Depois de gastar a herança de forma dissoluta, a crise chegou a ele. Por não ter mais dinheiro, acabou por ter que trabalhar com porcos. Olha a situação que o diabo nos coloca quando a gente sai da presença do Pai, da casa do Pai, da igreja de Deus. Olha a situação que o diabo nos coloca quando, irmãos, a gente para de viver a vida do corpo, a vida de uns aos outros, quando a gente para de congregar. Presta atenção nisso, irmãos. Isso é uma mensagem de Deus para você. O Senhor quer restituir na sua vida esses dias o prazer de estar em comunhão, o prazer de igrejar, o prazer de estar com uns aos outros. Aleluia. Né? Então ele acabou tendo que trabalhar com os porcos, o que para um judeu é o fundo do poço. Lá no chiqueiro ele desejava comer a comida que era dada aos porcos, mas não lhe era permitido. Nesse momento a parábola diz que ele caiu em si. O que isso significa? O bom senso chegou, a clareza de como as coisas são verdadeiramente apareceu. A conclusão dele, vendo a realidade, não a fantasia que passava por sua cabeça anteriormente, foi de voltar para a casa do pai, reconhecer que errou feio e pedir, que o pai pelo menos o aceitasse como empregado. Pois ficou claro que o pai tratava os empregados infinitamente melhor do que ele estava sendo tratado naquele momento. Voltando à casa do pai, como havia decidido, então nunca é tarde para você também decidir voltar à casa do pai. Se tem alguém aí que está fora da casa do pai esses dias, fora da comunhão do corpo, chama ele de volta. Nunca é tarde, volta logo, meu irmão. Chama ele e fala, volta logo, meu irmão, volta para casa. Ora para Deus restituir essas pessoas. Esse é o tempo que Deus vai restituir muita gente que saiu. Eu estou orando por isso, ora por isso também. Muita gente que saiu, Deus vai restituir, vai trazer de volta. Aleluia. Voltando para a casa do pai, como havia decidido, ele teve uma surpresa muito grande. Primeiro, o pai estava esperando na porta da casa. Olha só que maravilhoso. O Senhor sempre estará nos esperando de braços abertos. Ele é um pai amoroso. O Senhor é um pai amoroso. Deus não quer que nenhum dos seus filhos saia de casa. Quando viu, saiu correndo ao seu encontro e o abraçou de forma fervorosa. No momento em que ele disse ao pai seu intento, aí sim a surpresa foi maior. O pai desconsiderou o que ele disse e lhe restituiu. É isso que Deus faz. Deus é um Deus amoroso, é um Deus de restituição mesmo, Olha que maravilhoso, E lhe restituiu toda a sua vida anterior. Irmãos, eu e você, nós precisamos dessa restituição. E se você conhece alguém que está precisando dessa restituição da casa do pai, ora, chama, ora para essa pessoa, Deus vai restituir, aleluia, Ele é bondoso, Deus não está irado com essas pessoas não, pelo contrário, o Senhor quer que elas voltem, glória a Deus. A questão é que ela não acontecerá se não chegarmos à mesma conclusão de que esse rapaz. A igreja reunida é a casa do Pai, e não há lugar nesse mundo melhor do que ela. No mundo, o que acontecerá com as nossas vidas é simplesmente perdermos a herança que Deus nos deu quando nos criou. Esse rapaz perdeu o referencial, o domínio, a bênção do Pai, o propósito, a dieta da vida, o prazer e todos os seus pertences, e vivia como um escravo. A dignidade e a identidade dele foram pelo ralo quando ele saiu da casa do pai. Não é essa a vontade de Deus para você. Amém? Quase sempre o diabo consegue enganar os filhos de Deus dizendo que a igreja, a casa do pai, não é o melhor lugar para se estar, e muitos caem nesse engano, perdendo assim todas as condições de segurança para que a sua alma seja enriquecida para o casamento com Jesus Cristo. O problema principal, meus irmãos, sublinhe isso aí no seu livro também, é que fora da igreja, o Filho de Deus jamais aprenderá como viver a vida plural que Deus vive. Isso fará um poderoso estrago em sua eternidade. Assim como o filho pródigo, Adão e Eva, só perceberam a enrascada em que tinham entrado quando já era tarde demais. Em tempo após tempo, o diabo continua repetindo suas infâmias sobre Deus e sua igreja. O problema é que, apesar de ele não mudar o discurso, ainda hoje muitos caem nessa falácia maligna e só descobrem que é mentira quando perderam tudo. Espero que, em nome de Jesus,
você tenha clareza, aleluia, de viver em unidade, de viver em comunhão, irmão amado. Né? A importância de estar no jardim de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Creia nisso, este é o ano da restituição. E Deus quer restituir a verdade sobre a sua casa e te dar a oportunidade e o contexto de aprender a viver com Ele como Ele mesmo vive. Aleluia. E que o Senhor possa restituir nos nossos corações esses dias essa alegria de estarmos juntos como igreja, na célula, de estarmos com os irmãos, de estarmos guardados com os irmãos, né, supridos em oração. É bênção, irmão. Quando você está reunido com os irmãos, você está reunido na presença do Pai, na casa do Pai. Quando a igreja se reúne, tem poder nisso. E a vontade do diabo é te isolar. Mas não deixe que isso aconteça. Não deixe jamais de congregar. Aleluia. E não esqueça sempre de fazer a confissão no final do capítulo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Deixa eu orar por você. Aleluia. Pai, graças te dou, Senhor, pelos meus irmãos, e cremos, Senhor, que esses são tempos de restituição. Restitui, Deus, nas nossas vidas, hoje, em nome de Jesus. Alegria, Senhor, de nos reunirmos como equipe, como igreja, alegria de igrejar, da vida da igreja. Tira de nós todo pensamento maligno, todo pensamento do diabo, que o melhor é estar sozinho, que o isolamento é o melhor caminho. Isso não provém de Deus, é uma mentira do diabo, Senhor. Mas fortalece em nós, Senhor, espírito de comunhão, de unidade, de viver a vida da igreja, de estarmos continuamente na vida da igreja, na casa do Pai, de desfrutarmos da presença do Pai juntamente com os nossos irmãos. Tira, Senhor, todo pensamento errado, que fora da casa do Pai é o melhor lugar. Isso é o pensamento maligno, e é isso que o diabo quer fazer. Ele quer nos afastar, nos esfriar. Mas eu repreendo esse levante maligno contra nós nesses dias e declaro, ó Deus, que essa restituição virá sobre nós. Pessoas que saíram serão restituídas, vão voltar para a casa do Pai, vão voltar para a comunhão. E nós iremos valorizar cada dia mais, Senhor, esse estarmos juntos, comermos juntos, nos alegrar de orarmos uns pelos outros. Guarda em nós, ó Deus, e restitui naqueles que se perderam a alegria de estar na casa do Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meu amado irmão. É isso aí. Deus abençoe. Estamos juntos.